O estado de São Paulo já registrou 5 mortes por causa das temperaturas elevadas. O dado é da Secretaria de Saúde. O que estaria acontecendo com o nosso mundo? Será que estamos em pleno aquecimento global? Seria já o tão temido e chamado efeito estufa? Ou o início do fim dos tempos? Mas afinal, por que as temperaturas estão atingindo graus altíssimos, passando até dos 40? E olha, eu não queria te deixar triste, mas coisas piores ainda estão para vir. Muitas pessoas já foram e ainda vão ser mais afetadas por conta dos altíssimos graus que estão sendo registrados. Casos frequentes de desmaios e até de mortes. Segundo os cientistas, tudo isso seria efeito da chegada de El Niño, que se trata de um fenômeno atmosférico oceânico, mais precisamente no Oceano Pacífico e na linha equatorial. Se trataria de um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico e da porção equatorial. Geralmente, os intervalos de quando esse fenômeno ocorre são de 3 a 7 anos, e seu tempo de duração varia entre 1 ano e 1 ano e meio. Por conta de um fenômeno como esse, altas temperaturas podem atingir em muitos países, inclusive o Brasil. E por isso, pelas altas temperaturas, são frequentes as notícias de mortes de pessoas, já que existe um limite de temperatura que o ser humano é capaz de suportar. Inclusive outros animais também não estão prontos, ou assim como nós, adaptados a viverem em temperaturas altíssimas. Mas dessa vez, o fenômeno El Niño poderia estar provocando um calor extremamente exagerado. El Niño, menino em espanhol, recebeu esse nome quando pescadores peruanos e equatorianos perceberam o aquecimento das águas na época do Natal e apelidaram em referência ao menino Jesus. É um movimento de oeste para leste de uma enorme massa de água quente no Pacífico. O aquecimento da água gera uma evaporação anormal que modifica o padrão de vento. Isso transforma o ciclo das trocas de calor e umidade entre o oceano e a atmosfera. As consequências são devastadoras, com chuvas torrenciais e deslizamentos de terra na costa oeste da América do Sul, que é normalmente seca, e secas nos países do Pacífico Oeste tropical. Outras consequências são o aquecimento das águas a grande profundidade, impedindo a subida dos nutrientes necessários para a cadeia alimentar submarina e danos aos recifes de corais. Através da ação e reação, um fenômeno inverso acontece no ano seguinte. A Laninha, uma enorme reserva de água fria na mesma região, sobe para a superfície. Seus efeitos destruidores no clima podem chegar até a Ásia e a América. O El Niño acontece a cada 3 a 7 anos e é cada vez mais forte. A frequência aumentou no final do século XX, mas segundo especialistas, sua causa ainda não foi descoberta e não se pode dizer que o aquecimento global multiplica ou agrava o fenômeno. Fazer uma previsão é difícil e os especialistas não conseguem mais do que poucos meses de antecedência. Esse fenômeno, como foi dito, vai piorando conforme o tempo vai passando. Mas será mesmo que somente o fenômeno El Niño é capaz de provocar esses níveis elevados de temperaturas? A verdade é que, além disso, algo estranho está ocorrendo com o Sol. Bom, estranho e também previsto, pois qualquer tipo de atividade anormal que ocorre com o Sol já é previsto, pois o Sol se trata de uma estrela. Então, aumentos de atividades na superfície do Sol pode sim provocar aumentos nos graus da superfície terrestre. E quando isso vem em combinação com o evento El Niño, a tendência é sentirmos na pele o que pode ser o início do inferno na Terra, sem contar por conta do aquecimento global provocado pelo homem. Aí sim, como se diz a palavra, poderíamos estarmos fritos.
Isso com toda certeza. E mesmo com a aproximação do outono no hemisfério norte, a Europa e os Estados Unidos continuam enfrentando uma onda de calor sem precedentes. Pois é, e as altas temperaturas nesses países já fizeram com que o mundo quebrasse por 3 meses consecutivos o recorde de mais quentes da história. São recordes atrás de recordes, só que nada positivos. Junho, julho e agosto foram os 3 meses mais quentes desde que a espécie Homo sapiens surgiu. A temperatura média desse período, que leva em consideração também índices negativos dos polos, e as temperaturas mais amenas do hemisfério sul, que está no inverno, foi de quase 17 graus Celsius, 1,5 graus acima da era pré-industrial. Parece pouco, mas é o suficiente para afetar todo o equilíbrio ambiental. Nosso planeta entrou em um verão fervilhante, disse o secretário-geral da ONU. Antônio Guterres afirmou que os líderes globais devem aumentar a pressão para encontrar soluções e alertou que o colapso climático do planeta Terra já começou. 19 dos 50 estados americanos emitiram alertas à população por conta do calor extremo. Nesta quinta-feira, a máxima aqui na capital Washington chegou aos 36 graus, com sensação térmica de 40. Com a aproximação do outono, que aqui no hemisfério norte começa em 2 semanas, os termômetros costumavam baixar um pouco e não passavam, em média, dos 27 graus. Conforme o Sol vai se tornando mais velho, podemos simplificar dizendo que ele vai ficando mais zangado. Explosões solares, seguidas de tempestades magnéticas, as chamadas tempestades solares podem atingirem os planetas do Sistema Solar, como por exemplo a maior já registrada até hoje, o evento de Carrington. O ano era 1859. Quando uma fortíssima tempestade solar acabou atingindo a Terra. Para se ter uma ideia, a tempestade solar foi tão forte que o Sol acabou liberando o equivalente a 10 bilhões de bombas atômicas. Sabe aquelas bombas que fizeram estragos em Hiroshima e Nagasaki? Sim, o Sol liberou energia 10 bilhões de vezes aquelas bombas atômicas. A tecnologia naquela época não era tão avançada, porém, como se usavam muito telégrafos, e claro, eles tinham suas importâncias para as pessoas daquela época, como a nossa tecnologia atual, isso foi suficiente para provocar uma bagunça tremenda naquela tecnologia. Agora imagine isso acontecendo atualmente, onde praticamente tudo que nós usamos, tecnologicamente falando, iniciam nos satélites que estão orbitando a Terra. Se algo parecido acontecer, podemos dizer que se trataria de um fim do mundo para os humanos, não é mesmo? A NASA identificou uma mancha 4 vezes maior que a Terra no Sol. O fenômeno é tão grande que os cientistas dizem ser possível ver o ponto negro a olho nu, desde que sejam usados óculos que bloqueiam raios nocivos para a visão. O fenômeno é preocupante porque manchas solares podem ser o sinal de uma explosão na estrela, que geram tempestades magnéticas. O fenômeno pode interferir em ondas de rádio e equipamentos eletrônicos. E é por conta de tudo isso que está acontecendo que podemos dizer que se está ruim as temperaturas atuais, a tendência é piorar. Há aqueles que acreditam que estamos passando pelo início do efeito estufa. E nós temos um vizinho que é um bom exemplo do que seria. É só olharmos as imagens do planeta Vênus, que é aquele que podemos dizer se tratar do lugar mais infernal do Sistema Solar. Mais quente que Vênus, somente o Sol. Mas quando se trata de planeta, o aquecimento global que ocorreu em Vênus faz ele ganhar o título do lugar mais infernal do Sistema Solar. Aproveitando a onda de calor que está ocorrendo em nosso mundo, nós podemos, com 2 copos de água, simular o que seria o efeito estufa. Isso você verá no vídeo a seguir.
Testar na prática o funcionamento do efeito estufa através de uma experiência caseira é simples de fazer, mas é preferível testar em um dia ensolarado ou que esteja mais quente. Basta colocar no sol 2 copos de vidro do mesmo tamanho. Coloque um pouco de água. Então, cubra um deles com algum copo maior, jarra ou embalagem transparente que tiver. Pode até cortar uma garrafa PET para cobrir. Deixe por pelo menos 1 hora no sol. Depois disso, tire o que foi usado para cobrir o copo, coloque os dedos dentro dos 2 para sentir a temperatura da água. Qual deles ficou com a água mais quente? Você vai poder observar que foi o que ficou com o pote, que fez o papel de estufa sem deixar o ar circular. Bom, com relação ao fenômeno El Niño, podemos dizer que se trata de um evento passageiro, mas nós não estaríamos livres das atividades solares extremas e, principalmente, dos atos humanos que podem sim ajudar a provocar o aquecimento global. Ou nós tomamos medidas drásticas para mudar esse quadro, ou sempre que ocorrer o fenômeno El Niño e os aumentos naturais das atividades solares, em conjunção aos atos humanos, poderíamos mesmo estar entrando no fim do mundo para os humanos e outras formas de vida que ocorrem por aqui. Precisamos de mudança para salvar o nosso mundo. E se isso não mudar, a tendência é piorar as altíssimas temperaturas que vêm sendo registradas pelo mundo. Continue acompanhando Adversos, pois muitos vídeos de alerta como esse irão continuar pintando aqui em nossa telinha. Até o próximo vídeo.